Queridos, boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam em paz e com saúde. Vamos à nossa aula de oficina de leitura. Hoje nós daremos início e concluiremos o capítulo 15, que é intitulado Embargos de Terceiro, se encontra no livro nas páginas 52 a 55. Então, eu estou dando uma agilizada, uma corridinha nos capítulos para que nós possamos contemplar todos eles até o final do ano, do nosso ano letivo, tá certo? Então, fica uma leitura um pouco mais extensa, mas em contrapartida, há o benefício de que nós possamos concluir a leitura do livro, está certo? Nós vamos fazer a leitura e, posteriormente, uma atividade para exercitar. Antes de começar a leitura, vamos dar uma lembradinha do que tratou o capítulo anterior, que foi visto na nossa aula anterior ao simulado, não é isso? O rapazinho, Luiz Alves, ele foi bem audacioso, né? E tratou de informar, de abordar a Guiomar, declarando que a amava. E essa declaração mexeu muito com ela. A fez pensar, fez perder uma noite de sono. E no dia seguinte, eu estou resumindo bem rapidamente, no dia seguinte, a noite de sono perdida, né? Na qual ela havia se deparado com a declaração de Luiz Alves, a baronesa percebeu o desconcerto dela durante a manhã, que ela não estava muito bem, e ela, muito astuciosa, tentou disfarçar, tentou colocar sorriso no rosto e disfarçou aquele mal-estar e a declaração que havia mexido tão profundamente com ela. Então, essa foi, de forma bem resumida, o finalzinho do nosso capítulo, né? Do que tratou lá o capítulo 14. Então, vamos aqui dar sequência à nossa leitura. Embargos de terceiro. Durante 3 dias, deixou Luiz Alves de ir à casa da baronesa, estando, aliás, a morrer por isso. Entrava, porém, no plano esta ausência. Era das instruções que ele mesmo dera ao seu coração. Não havia remédio senão observá-las. No 4º dia, recebeu um bilhete da baronesa que o cumprimentava pela eleição. A mala do norte chegara, e com ela a notícia da vitória eleitoral. Estava Luiz Alves deputado, ia enfim dar sua demão no fabrico das leis. Estevão foi o primeiro que o felicitou. Era o antigo companheiro dos bancos da academia. Tanto ou mais do que os outros, devia aplaudir aquela boa fortuna. Não lhe escondeu, entretanto, a inveja que ela lhe metia. Lembrando também, meus queridos, que a baronesa e Guiomar não foram a tão falada viagem, né? Se ausentar da cidade para o interior por conta de uma pandemia. Só lembrando também esse fato. Foi uma pandemia que as impediu de viajarem, tá certo? Então, aqui a gente já consegue identificar que Estevão demonstra uma certa inveja em relação à vitória do então amigo, né? Entre aspas, em relação a se tornar deputado. E ele diz assim: deputado? Suspirou ele. Eu não podia ser deputado. Estevão dizia isto, como a criança deseja o disque ver no colo de outra criança. Nada mais. Eram os seus sonhos de outrora, que renasciam tais quais eram, inconsistentes, vagos, prestes a dissiparem-se com o primeiro raio da manhã. Luiz Alves apressou-se a ir agradecer à baronesa a felicitação. Guiomar teve um leve estremecimento quando o viu, mas recebeu-o tranquila e risonha, quase indiferente. O advogado era hábil, não a perseguiu com os olhos, sobre acordar a intenção dos demais, das demais pessoas. Era seguir o método comum. Ele não queria parecer-se com os outros.
Guiomar, entretanto, observava-o a espaços, de revés, como a querer surpreendê-lo. A pouco e pouco, porém, o seu olhar foi sendo mais direto e firme. O de Luiz Alves era natural e igual como antes era, como era ainda agora com todos. Observem, meus queridos, que aqui nesse relato nós percebemos que Guiomar já está demonstrando um certo interesse. E ele, de forma muito hábil, como aqui é colocado, e astuciosa, ele segue um plano. Ele é muito perspicaz no que quer. Então, ele está conseguindo disfarçar e fazer com que o plano dele prossiga com sucesso. Continuando. Ao sair junto à porta de uma sala onde acaso atopou, Luiz Alves teve a ocasião de lhe dizer esta simples palavra: perdoou-me. A moça retirou a mão que ele tinha presa na sua e furtou o corpo, ao mesmo tempo que lhe caíam as pálpebras. Perdoou-me, repetiu ele. Guiomar retirou-se sem dizer palavra. Luiz Alves esperou que ela desaparecesse e saiu. A moça, entretanto, ficou irritada por nada lhe ter respondido, sendo verdade que nada achou nem acharia talvez que lhe responder. Mas arrependeu-se e pensou longo tempo naquilo. Quer dizer que o amava? Quer dizer que estava prestes a isso. A arraiada branqueava o céu, tingiria depois o cimo dos montes, entornar-se-ia, enfim, pela encosta abaixo, até aparecer o sol contemporâneo de Adão e do último homem que há de vir. Dali a dias, entrando Luiz Alves em casa da baronesa, teve a boa fortuna de encontrar a moça sozinha, na sala do trabalho, donde a baronesa se ausentara 5 minutos antes. Mr. Oswald achava-se fora. Era a hora da tardinha. O dia estava prestes a afogar-se no seio da noite. Guiomar, molemente sentada numa cadeira baixa, tinha um livro aberto sobre os joelhos e os olhos no ar. Luiz Alves surpreendeu-a nessa atitude meditativa, mais bela do que nunca, porque assim, àquela hora, e com o vestido meio escuro que lhe realçava a cor de leite da face, tinha um quê de gracioso e severo, ao mesmo tempo que parecia buscado de propósito para recebê-lo. Minha madrinha já vem, disse Guiomar logo depois de lhe estender a mão, que ele apertou e sentiu um pouco trêmula. Talvez daqui a 5 minutos, disse ele. É bastante para decidir o meu destino. 2 vezes lhe perguntei se me perdoara. Pela terceira, lhe peço que me responda. Custa pouco uma única palavra? Custa menos ainda um único gesto? Olha ele tentando intimidá-la. Então, continuemos. A moça olhou algum tempo para o livro que tinha diante de si. Amanhã, porém, era já alta no coração de Guiomar. A claridade intensa, o sol quente e vivo, porque ela não olhou muito tempo para o livro, nem hesitou mais do que era natural e exigível naquela ocasião. 2 minutos depois fez um gesto só, mas ainda mais eloquente do que se ela falasse. Estendeu-lhe a mão. Luiz Alves apertou-a entre as suas. A comoção era natural em ambos. Ali estiveram alguns instantes calados. Ele com os olhos fitos nela, ela com os seus no chão. As mãos tocavam-se e os corações palpitavam uníssonos. Decorreram-se assim 5 breves minutos. Ela foi a primeira que rompeu o silêncio. Um gesto, um só gesto, e é o meu destino que lhe entrego com ele, disse Guiomar olhando em cheio para o moço. Ainda não. Se os nossos destinos se ligarem, estou convencido de que o meu amor, pelo menos, terá a virtude de a tornar feliz. Mas nada está feito ainda. E se eu fui breve e apressado na confissão, não desejo ser na consagração que lhe peço. Luiz Alves calara-se. A moça olhava para ele como buscando entendê-lo.
Olha, meus amados, como a gente consegue entender a atmosfera aí psicológica, né, dessa personagem, Luiz Alves. Como ele é intrigante, como ele faz acontecer o que realmente pretende, o que ele realmente traça como meta, e ele vai sutilmente inebriando Guiomar para atingir o seu objetivo. Conseguimos perceber toda essa nuance, né, dessa personagem tão intrigante. Então vamos lá. Sim, continuou ele, melhor que não ceda a um instante de entusiasmo. Minha vida é sua, todo o meu destino está nas suas mãos. Contudo, não quero surpreender-lhe o coração neste momento, no dia em que me julgar verdadeiramente digno de ser seu esposo. Ouvi-la-ei e segui-la-ei. A resposta da moça foi apertar-lhe as mãos, sorrir e embeber os seus olhos nos dele. O passo da baronesa interrompeu esta contemplação. Guiomar amava deveras, mas até que ponto era involuntário aquele sentimento? Era-o até o ponto de lhe não desbotar a nossa heroína a castidade do coração, de lhe não diminuirmos a força de suas faculdades afetivas. Até aí só. Daí por diante entrava a fria eleição do espírito. Eu não a quero dar como uma alma que a paixão desatina e cega, nem fazê-la morrer de um amor silencioso e tímido. Nada disso era, nem faria. Sua natureza exigia e amava essas flores do coração, mas não havia esperar que as fosse colher em sítios agrestes e nus, nem nos ramos do arbusto modesto plantado em frente de janela rústica. Ela queria-as belas e viçosas, mas em vaso de cedros, posto sobre móveis raro, entre duas janelas urbanas, flanqueado o dito vaso e as ditas flores pelas cortinas de caxemira, que deviam arrastar as pontas na alcatifa do chão. Podia dar-lhe Luiz Alves este gênero de amor? Podia. Ela sentia que podia. As duas ambições tinham se adivinhado, desde que a intimidade as reuniu. O proceder de Luiz Alves, sóbrio, direto, resoluto, sem desfalecimentos, nem demasias ociosas, fazia perceber à moça que ela nascera para vencer e que a sua ambição tinha verdadeiramente asas, ao mesmo tempo que as tinha, ou parecia tê-las, no coração. Demais. O primeiro passo do homem público estava dado. Ele ia entrar em cheio na estrada que leva as fortes à glória. Os fortes à glória. Em torno dele ia fazer-se aquela luz, que era a ambição da moça, a atmosfera que ela almejava respirar. Estevão dera-lhe a vida sentimental, Jorge a vida vegetativa, e em Luiz Alves via aquelas combinações das afeições domésticas com o ruído exterior. Uma vez entendidos, é difícil que dois corações se encubram, pelo menos aos olhos mais sagazes. Os de Mr. Oswald eram dos mais finos. A inglesa percebeu dentro de pouco tempo que entre eles havia alguma coisa. Interrogar a moça era inútil. Sobre perigoso. Seria ir de coração leve em busca de ódio, talvez. Todavia, se ainda fosse possível salvar tudo, Guiomar resistiria dificilmente a um desejo da madrinha. Era possível vencê-la por esse lado. Mr. Oswald concebeu então um projeto insensato, que lhe pareceu, aliás, excelente e de bom aviso. O desejo de servir a baronesa e levar uma ideia ao fim tapou-lhe os olhos à razão. Ela foi diretamente a Jorge. Sabe o que é que está me parecendo? Disse ela. Parece-me que há mouro na costa. Mouro na costa? Exclamou Jorge com tal expressão de desgosto que era fácil compreender o fundo de suspeita já existente em seu espírito. Nada menos, disse a inglesa, mas um mouro que se pode capturar. E a baronesa expôs um plano completo que o sobrinho da baronesa ouviu um tanto perplexo. O plano consistia em ir Jorge pedir a moça à baronesa, em presença dela própria.
a baronesa, que nutria o desejo de os ver casados, não deixaria de fazer pesar o seu voto na balança, e era muito difícil que a gratidão de Guiomar não decidisse em favor de Jorge. Observem, meus amados, que Mr. Oswald entra aí com uma função, ou seja, fazer com que Jorge case-se com Guiomar, leve adiante o plano que já havia sido, nos apresentado em capítulos anteriores, exatamente de unir a jovem ao sobrinho da baronesa. Então vamos lá. A gratidão e o interesse, continuou ela, devemos contar também com o interesse, que é um grande conselheiro íntimo. Ela não há de querer sacrificar a afeição da madrinha, que para ela vale. Oh, que triste lembrança, interrompeu Jorge, recuando diante da ideia de Mr. Oswald. A inglesa sorriu e deixou por mão aquele argumento. Firmou-se, porém, da afeição. Guiomar não se oporia a um desejo da madrinha. Era urgente dar-lhe o golpe. Jorge não se atrevia a surpreender por esse meio a aquiescência da moça, mas acreditava na eficácia dele e, sobretudo, receava perder a causa. Uma vez que a vencesse, tudo podia confiar no tempo e do seu amor. O conselho foi seguido pontualmente. De noite, em presença da baronesa, a hora da despedida, porque ele hesitara a maior parte do tempo. Praticou Jorge aquele ato insensato de declarar à moça que a amava e de lhe pedir a mão. A tia sorriu de contentamento, mas teve a prudência de não proferir nada enquanto Guiomar, empalidecendo, nada dizia, porque nada achava que dizer. O silêncio durou cerca de 3 ou 4 minutos. Um silêncio acanhado e vexado, em que nenhum deles se atrevia a reatar a conversação. A baronesa, pela sua parte, imaginava que os dois estavam, enfim, entendidos, e que a declaração era autorizada pela moça. O enleio de Guiomar não era dos que pudessem dar cabimento a esta suposição, mas a boa senhora via com os olhos dos seus bons desejos. Pela minha parte, declarou enfim a baronesa, não me oponho. Estimaria muito que acabassem por aí, mas é negócio do coração. Devo esperar a resposta de Guiomar. E, voltando-se para a afilhada, pensa e resolve, minha filha, disse ela. E se fores feliz, sê-lo-ei, ainda mais do que tu. 2 vezes pairou a negativa nos lábios da moça, mas a língua não se atrevia a repetir a palavra do coração. No fim de alguns instantes, refletirei, respondeu ela beijando a mão da madrinha, a madrinha, e continuou voltando-se para Jorge. Boa noite, até amanhã. Meus queridos, aqui nós concluímos a leitura do capítulo 15. Observem que o título, Embargos de terceiro, se refere exatamente a essa estratégia que Mr. Oswald propôs e Jorge efetuou a ação, cumpriu aí essa estratégia de colocar Guiomar em más lençóis, a impulsionar a tomar uma decisão. Então fica aí a deixa e a curiosidade para o que vai acontecer nos próximos capítulos, já que nós estamos entrando para o desfecho da narrativa. Está certo? Amados, só uma questão onde vocês farão aqui uma associação de informações. Como assim? De acordo com a leitura do capítulo 15, Embargos de terceiro, quais personagens apresentam tais declarações? Eu retirei alguns trechos que foram relatados, falados durante a nossa narrativa, e vocês vão fazer a associação em relação a quem falou, a quem proferiu essas informações. Se você achar que foi Estevão, coloque letra A. Se achar que foi Luiz Alves, coloque letra B. Se achar que foi Guiomar, letra C, Mr. Oswald, letra D, e a baronesa, letra E. Detalhe, volta ao texto, tem que voltar para poder identificar de quem são essas falas. Está certo? Deputado, suspirou ele. Oh, eu também podia ser deputado. Segunda informação. Perdoou-me? Repetiu ele.
Talvez daqui a 5 minutos, disse ele. É bastante para decidir o meu destino. Um gesto, um só gesto, e é o meu destino que lhe entrego com ele. Sabe o que me está parecendo? Disse ela. Parece-me que há mouro na costa. A gratidão e o interesse, continuou ela, devemos contar também com o interesse, que é um grande conselheiro íntimo. Mas é negócio de coração, deve esperar a resposta de Guiomar. Refletirei, respondeu ela beijando a mão à madrinha e continuou voltando-se para Jorge. Boa noite, até amanhã. Pensa e resolve, minha filha, disse ela, e se fores feliz, sê-lo-ei ainda mais do que tu. Então, amados, nós temos todas essas passagens e vocês respondam com muita atenção que está tranquilo, tá bem? E para refletir, eu acredito que o sentido da vida seja fazer sentido a outras vidas. Meus amados, nós vivemos e não vivemos isolados, nem sozinhos. Estamos aqui para conviver uns com os outros e conviver da melhor maneira possível, deixando marcas nas vidas de quem nos envolve, de quem nos propicia momentos. Então, que sejamos marcas de paz, de amor, de luz na vida uns dos outros, de aprendizado, de crescimento. Não deixem o abatimento, o desânimo tirar a luz de vocês. Está certo? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.